Ora viva! Bem-vindos a mais uma edição do programa Psicologia na Prática. Linuta continua a tratar de inquietações de foro psicológico numa perspectiva de refletir e partilha saber disponível sobre mais diversas dimensões de psicologia, com pretensão de levar informações pertinentes lá para casa. Na edição de hoje, nós também temos uma entrevista onde eu falo com a psicóloga Natasha Tavares para ajudar a entender melhor o fenômeno de ansiedade na seio de jovens na pós-pandemia. Na rúbrica Consultório Psicológico, nós deixamos algumas orientações sobre preocupações de pessoas em relação à saúde mental e questão de hereditariedade, que, se não sabe, é que as características que está transmitidas geneticamente de pais para filhos. Igualmente, nós falamos de consequências de boa e má utilização de redes sociais. Para terminar, nós trazemos uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública na Saúde em Ação, no sentido de que a informação e leva nosso conhecimento, nossa reflexão e potencia um comportamento consciente. Falando de jovens, um monte de mudanças acontece ao mesmo tempo, no corpo, na mente e no entorno, ou seja, à nossa volta. Ainda tem um componente adicional, que foi a pandemia e tudo que foi perdido e aprendido diante desse universo novo que não foi obrigado a encarar e vivenciar. Portanto, além dessa fase de transição, tem uma importante questão também socioemocional a ter em conta. A psicóloga Natasha Tavares está falando ali de uma das mais preocupantes situações que está afeta jovens de hoje, que é a ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma realidade enfrentada por muitas pessoas, sobretudo jovens. Na escola, na família e nas relações pessoais, a doença pode ser um obstáculo em busca de uma vida com mais qualidade. Ademais, com a pandemia e tudo o que foi perdido e aprendido, diante desse universo novo que fomos obrigados a encarar e vivenciar. Sendo os jovens a parcela da população mais afetada pela crise de saúde causada pela pandemia de Covid-19, segundo as evidências, o Psicologia na Prática foi falar com a psicóloga clínica Natasha Tavares sobre este fenómeno na nossa realidade. Começamos por indagar o que acontece em Cabo Verde neste quesito. Nisso, a contextualização da ansiedade enquanto estado emocional que merece atenção constante, uma vez que cada vez mais jovens sofrem desse transtorno. Antes de pegarmos nisso, devemos levar em consideração um estudo que foi feito em 2 de março de 2022. Foi necessariamente um resumo científico, OMS, Organização Mundial de Saúde. Sim, depois vamos referir agora aqui em Cabo Verde. Então, nesse estudo, foi indicado que cerca de 25% da população em termos global está a sofrer de ansiedade e depressão, mais precisamente jovens e mulheres. Como eu tenho estado já no meu âmbito de atendimento clínico a atender vários jovens com este problema, principalmente a ansiedade, se bem que há muitos casos que têm os dois, ansiedade e depressão. Sim, mas hoje eu só vi exigir mais em termos de ansiedade dos jovens, porque eu achei muito necessário, porque não só uns vêm com esta problemática, como outros estão a desenvolver. E então tem estado a intensificar. Mas falar da ansiedade não implica só falar da ansiedade como uma doença mental. Implica dizer o que é ansiedade. Normalmente há pessoas que pensam que o simples fato de ter ansiedade já é um problema. Não. Nós temos a ansiedade dita normal e a ansiedade dita anormal. A ansiedade normal toda a gente tem, porque essa ansiedade nos move para fazer algo. Quando temos os nossos exames, provas para fazer na escola, nos move para estudar, para ter bons resultados. Quando vamos apresentar um trabalho, também nos move para termos um bom desempenho nessa apresentação. Então, nos move para preparar para ter um bom desempenho. Mas também temos aquela ansiedade que é derivada de perigos, antes chegamos lá, associada a perigos. Todos nós, perante alguma situação de perigo, agimos com ansiedade para quê? Para enfrentarmos esse perigo. Então, de forma a prevenir esse perigo. Agora, tirando estes tipos de ansiedade, entramos na ansiedade dita anormal, que é a ansiedade em excesso. Esse tipo de ansiedade normalmente acontece em situações do nosso dia a dia, mas de forma exagerada, ou seja, é uma ansiedade irracional. Então, achamos que perante situações que há um certo perigo, né? Acabamos por ter estes sintomas associados a ansiedades, nomeadamente há quem sinta tontura, há quem sinta um mal-estar geral perante estas situações, há quem sinta muito preocupado com diversas situações do seu dia-a-dia. Então, às vezes temos de verificar se essa ansiedade é normal ou não, ou é real ou não é real.
por muitas vezes não é real. Então temos que fazer questionamento perante essas situações que vamos ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essa ansiedade que estamos a sentir é racional? Quando a ansiedade passa a ser constante, intenso e duradouro, prejudicando as ações cotidianas, há a possibilidade de evoluir para um transtorno. Nesses casos, a doutora Natasha Tavares sugere começarmos por falar connosco mesmo, vermos se estamos a exagerar e mais. Às vezes é bom falar com a pessoa ao lado e estás a ver esta situação como eu estou a ver? E a pessoa, não, esta situação não parece assim, parece de outra forma. Quando a ansiedade é excessiva, sempre ele implica estados psicológicos, né? Sintomas psicológicos e sintomas físicos. Nos sintomas psicológicos, normalmente, vários pensamentos que não estão de acordo com a realidade. Vou falhar na prova, mesmo pensamentos negativos. Então, aquele momento de falhar na prova, ir fazer uma prova e falhar, a pessoa pode sentir em termos físicos diarreia, sentir o coração mais acelerado porque tem medo de enfrentar essa situação. Okay? Também, em relação a outras situações da vida, a pessoa pode estar extremamente preocupado, pensa constantemente nesses problemas sem uma folga. Okay? A pessoa também acaba, porque quando está próximo dessas situações, acaba por agir de forma muito drástica, né? Quando sente que vai ser exposto a uma situação que pode gerar ansiedade, ela não quer enfrentar a situação. Normalmente os jovens têm medo de serem julgados pelos outros, às vezes têm medo de apresentar ou fazer apresentações perante outros. E quando sabem que vão fazer isso, já os sintomas começam a aparecer. Sente tontura, sente o coração cerrado, sente que está a faltar o ar, que nada vai correr bem, vai correr tudo mal. Estamos a falar dos sintomas físicos, não é? Sim, psicológicos e físicos, sim. Físicos, geralmente a pessoa sente mais tonturas, sensação que vai desmaiar, coração cerrado e falta ar. Mas também é nível cognitivo, tá? Exatamente. Cognitivo é mais pensamentos negativos, tudo dá mal, nada dá certo, vai correr mal. Aqui estamos a falar concretamente dos sintomas psicológicos e físicos que, como frisa a doutora Natasha Tavares, muitas vezes, quando a pessoa vai fazer o que tem a fazer, pode não correr bem. No entanto, sob o facto de que, em geral, nota-se que há um aumento dramático na percentagem de cada geração mais jovem que está mentalmente angustiada ou a lutar em um nível qualificável como de natureza clínica ou a requerer ajuda profissional, a doutora comenta o declínio do bem-estar dos jovens na prática em Cabo Verde da seguinte forma. Eu tenho deparado que os jovens que têm problemas de ansiedade normalmente têm um cunho hereditário, genético, porque vários familiares dessa pessoa sofrem de problemas de ansiedade e depois problemas derivados da família, se a família é instável, na família ele não encontra um ponto seguro, na escola ele não é aceito pelos pares, às vezes está associado também a dificuldades financeiras, então como jovem sempre almeja conseguir coisas na vida, então quando vê alguém da mesma faixa etária que consegue atingir determinados objetivos ele não consegue, isso gera uma certa ansiedade e preocupação pelo futuro. Então, isso também pode desencadear sintomas de ansiedade. Instada a falar sobre o que fazer para controlar a ansiedade, tendo que os casos de crises cresceram muito nos últimos anos, em especial nos mais jovens, mesmo que é bom ressaltar que este é um distúrbio psicológico que pode atingir qualquer pessoa, pelo que dúvidas sobre como diminuir ou controlá-lo são bastante comuns. Para ajudar as pessoas nessa jornada de combater o transtorno de ansiedade, a doutora fala de algumas coisas que cada um pode fazer diariamente. Então, para conseguir controlar essa ansiedade, o jovem precisa treinar técnicas de respiração, ou seja, no momento sempre está a faltar ar, não consigo respirar, estou a sentir que toda a gente está em cima de mim, estou a sentir um calafrio. Às vezes, quando essa pessoa está sozinha, muitas vezes eu dou essa indicação. Procura um lugar que vais ficar mais sozinho. Se tem uma casa bem por perto, vai lá à casa de banho, coloca uma água no rosto, respira, fala para ti mesmo, está tudo bem, eu estou calmo. E ir treinando até que a respiração. Em outros casos, dependendo do lugar que estão, por exemplo, estão sentados, não conseguem levantar, eu recomendo que façam um exercício de relaxamento sentado. De preferência tentar ver um lugar mais isolado, não há muita gente.
No caso de alguém que esteja a ter uma crise de ansiedade num local público, como é que as outras pessoas podem ajudar? E ter com a pessoa, de preferência, como normalmente quando há este tipo de acontecimento, toda a gente fica um tumulto em cima da pessoa, então é alguém assumir o controle, afastar os outros, ou então afastar a pessoa desse local. Levar para um ambiente mais calmo, mais tranquilo, falar com essa pessoa, então, como é que estás a sentir? Estás a sentir? A pessoa não consegue respirar, se sabes, usa técnica de relaxamento para ajudar a pessoa, arranja um bocadinho de água para a pessoa e deixa a pessoa tranquilizar. Quando a pessoa está mais calma, aí podemos ter uma conversa com a pessoa. Precisas ir a algum sítio? Precisas que eu ajude a contactar alguém para te vir buscar? Não é? É nesse sentido. Mas eu queria acrescentar que não é só nesses casos que nós vemos crise de ansiedade. Há pessoas que têm crise de ansiedade em casa. Como é que vamos ajudar uma pessoa que tem uma crise de ansiedade em casa e está sozinha? Muitas vezes, quando a pessoa sabe que tem um psicólogo que pode ajudar, às vezes tem contato desse psicólogo, telefona um psicólogo para conseguir essa ajuda. Então, nós como profissional, é nesse momento poder atender a pessoa e ajudar a pessoa a relaxar, utilizando as técnicas de respiração, relaxamento, indicando para beber água. Depois de passar essa fase, muitas vezes a pessoa precisa fazer as coisas que tem de fazer no seu dia-a-dia. E essa situação da ansiedade deu porque talvez esse fator que ele vai fazer de seguida desencadeou isso, mas ele tem de seguir, tem de fazer essa tarefa do seu dia-a-dia. É tentar entender por que tiveste isso, o que é que aconteceu antes, o que é que acontecerá depois, de forma a colocar uma pessoa com um foco. Normalmente quando estamos ansiosos, muita coisa aparece na cabeça e precisamos ter um foco. É tentar as pessoas organizar. O que é que tens a fazer? Ah, eu tenho isso. O que é que dá para tu cancelares? Ok, podes cancelar isto. Então vais tentar fazer isso. Não vais tentar fazer isto, que é o prioritário. O resto não faz mal. Depois descansa. Sim. Porque muitas vezes a ansiedade deriva também de várias preocupações, mas também de não conseguir organizar ou gerir os problemas. Então temos de focar e pegar um de cada vez, ver o que é preciso, é necessário e é possível fazer no momento e ir fazendo aos poucos. Então num dia a pessoa pode não conseguir fazer nada, como pode fazer alguma coisa, mas é tranquilizá-lo, não faz mal. Amanhã outro dia podes organizar e fazer as outras tarefas que precisas fazer. Por isso, foco na positividade e na melhora do seu quadro. Mas também o outro tem um papel importante, muitas vezes até fundamental. E esse papel pode valer sempre, já que para qualquer pessoa pode ajudar, seguindo as instruções elencadas. Afastar da situação pode estar a gerar essa ansiedade, mostrar apoio a essa pessoa, escutá-lo em primeiro lugar, porque às vezes fomos lá conversar, o que é que se passa contigo? Diz, não, calma, diz, o que é que se passa? Aí estamos a gerar mais ansiedade ainda. Então temos de estar super calmos para ajudar a pessoa a ficar tranquila. E muitas vezes não precisamos dizer nada, é só estar ali, dar o copinho de água, afastar da situação, até a pessoa ficar calma. Até adquirir novamente o controle da situação. Exatamente. E há casos, por exemplo, que mesmo por uma chamada telefónica, por exemplo, a pessoa não consegue. Porque já tive situação de uma pessoa que me chamou, que era para ajudar a controlar, uma situação de ansiedade de uma amiga. Como eu era psicóloga na altura, conseguiu o meu contato e falou para mim. Eu tentei falar com essa minha paciente, mas infelizmente ela não estava a dar resultado. A pessoa a tentar fazer não estava a dar resultado, eu com ela não estava a dar resultado. Então, nessas situações que não conseguimos, levamos as pessoas imediatamente para a urgência. E para terminar, relembramos que a ansiedade é uma cicatriz que acompanha a vida de muitas pessoas. Independentemente de quando ela surge, seja na infância, seja na adolescência, a doença é capaz de levar muitos jovens a uma vida mais reclusa e de dificuldades. Mas podemos sempre prevenir, tentar levar uma vida mais calma, centrados em nós, não chegar ao ponto de estarmos estressados demais em relação a algumas situações da vida. Há coisas que podemos deixar para amanhã. Nos casos mais extremos, procurar ajuda profissional. O psicólogo e o psiquiatra estão de mãos dadas nas questões de saúde mental. Mas se tu que estás aí em casa, queres prevenir em primeiro lugar, já estás com alguns sintominhas, o psicólogo é principal para ajudar a resolver estas questões. A reportagem de Nano percebe melhor a problemática de ansiedade na saúde de jovens. Realmente, a ansiedade não pode considerar uma pequena cicatriz que está acompanhando a vida de muitas pessoas. Sim, a doutora Natasha falou,
Se forma doentia que tem cura definitiva, mas não pode controlar sempre. E nesse particular, psicologia na prática está trazendo no consultório psicológico, onde nos levou algumas informações ou orientações para a preocupação que pode se afetar. Como sempre, nos lembra que as informações ou orientações que nos traz ali é feito de forma muito generalizada, sem levar em conta casos específicos. E para que é necessário um acompanhamento mais específico, caso o identifique algum sintoma que foi descrito ali. Primeira pergunta da edição está falando: tem casos de doença mental na minha família? Será que ainda corre risco? E a resposta é que sim, tem fatores de risco associados à doença mental, hora que tem casos na família, mas aquela relação lá nem sempre é que é direto, linear, inevitável ou até irreversível. É possível que tenha casos na família que podem afetar, tanto como pode existir casos e nunca ser afetado. Tem vários motivos para aquilo, e o único principal é consciencialização e prevenção naquele sentido lá. Portanto, fatores genéticos é geralmente substancial, mas nem sempre determinante. Investigações revelam uma forma maior que o histórico familiar está expressa, é altamente regulado para experiências ao longo de vida. Sustentando, mas tem aspectos ambientais também, é claro, de educação e socialização, que tem um impacto mais forte e pode ser um fator de prevenção a que esses sintomas chegam algum dia manifesta de forma efetiva ou permitir atingir um certo grau de gravidade. Tem, sem dúvida, algumas patologias onde a genética tem percentagens mais grandes de manifesta e fatores maior consumo de drogas pesadas ou traumas pode desencadear e leva com que eles manifestem de forma mais violenta. Por exemplo, não tem casos de gêmeos monozigóticos, que as que partilham mesmos genes, onde a probabilidade de desenvolver doença mental, na esquizofrenia, é de quase 50%, ou seja, que é um número grande. Casos daquele tipo lá, revelam uma relação super complexa no desenvolvimento e organização do cérebro com influências genéticas e ambiental de uma forma que é difícil de fazer uma previsão e está certo sobre possibilidades de manifestação ou não daquela patologia. Existem também fatores protetores que devem ser ponderados, designadamente um bom rede de suporte social, vinculação segura na infância, recurso à ajuda psicológica e motivação para a implementação de estratégias adequadas para gerir emoções associadas a eventos negativos. Naturalmente, que se a pessoa é suscetível ao desenvolvimento de uma doença, certos eventos de vida particularmente estressantes, como experiências abusivas na infância, exposição à violência, que hoje em dia é bastante na cidade da praia, ou perdas precoces, levam a um risco de desenvolvimento de uma perturbação mental de forma bastante agravada. Por isso é importante saber sobre o histórico familiar, no quesito de saúde mental, até para questões de tomada de certas decisões. Como segundo ponto a ser abordado ali, surge preocupação com a utilização de redes sociais, cada vez mais frequente e por mais tempo. Se não sabe, apesar de ter um lado positivo, como é óbvio, pode deixar pessoas, sobretudo jovens, mais expostos e vulneráveis. Se por um lado está aproxima pessoas, a partir de momento que está permitindo reduzir distâncias com pessoas que não têm estima para ele, utiliza métodos mais personalizados para interações, sem barreiras geográficas com pessoas que nunca conhecem pessoalmente. Por outro lado, os usuários ficam mais expostos a comentários maldosos, a bullying e, em alguns casos, até ameaças. Isso, para jovens, tem um impacto ainda mais profundo. Para a maioria nas fases de vida que pessoas estão construindo suas identidades, jovens afastam um pouco de família e suas referências primárias. E também buscam outras influências que se pode identificar com de forma mais rápida. Problemas de rede social também além de má utilização direta por parte do usuário, mas também para modelos e exemplos que não fica exposto a ele e que pode criar certos tipos de complexos e frustrações e acaba para torná-lo mais vulnerável emocionalmente.
Na caso de likes, curtidas e tudo isso pode desencadear muito mais que criação de um aparente bom status na internet. Na verdade, isso serve como um gatilho para sensações reais no nosso corpo e não pode ficar dependente. Isso para mais todo ser humano tem um sistema de recompensa igual, que serve para, entre outros, nos satisfazer desejos e sentir bem. Portanto, fazer coisas que não está hoje outras pessoas estão fazendo na rede social, pessoas que não estão consideram mas tem status e bem lugares que não está hoje, outros também. Tudo que ela está fazendo sente integrado e realizado a partir do momento que não pode fazer isso também. Portanto, cérebro é regido por um neurotransmissor, que é dopamina, que horas que não tiver um estímulo externo, que nesse caso pode ser um like ou um comentário positivo, automaticamente no cérebro está dando sensação de bem-estar. E é isso que pode ser problemático. Como olha, se tem coisas positivas outra vez na rede, cima experiências visuais, informações, experiências infográfico, educativo, lifestyle, tem também o contrário, que pode ser considerado interações fracassadas, ou seja, publicações ou até mesmo todo um perfil que foi capaz de ter se calhar, volume significativo de engajamento, uma hora não está gostado em termos de comentários ou reações e outros. E que ela pode ser aquele gatilho para diminuição de autoestima, aumento de ansiedade e de insatisfação. Que essa principal implicação no indivíduo que posteriormente pode refletir em outros comportamentos mais extremistas. Como a utilização de redes sociais tem lado positivo e negativo, o desafio é, acima de tudo, reeducação de relação entre as plataformas que hoje em dia não estão usando, as plataformas digitais, e a própria tecnologia em si. Felizmente, existem alguns sinais que podem ser um indicativo de que um jovem precisa de ajuda, sendo uma das principais causas, um dos principais sintomas, isolamento. Uma das sugestões para que caia nesse risco é manter a autoestima bem resolvido. Trata de ansiedade temporariamente, embora ele é uma doença crônica, se não hoje com a psicóloga Natasha, mantê-lo sob controle pode ser relativamente fácil a partir do momento que é identificado e encarado com seriedade e, acima de tudo, a tempo. Bom, de forma evita toda essa problemática que não pode ter hoje em dia, com conexão profunda demais, se calhar, com redes sociais, não deve, se calhar, tenta praticar atenção plena durante conversas e manter foco na pessoa com quem é que não se interage e não se tem uma conversa, deixando de hoje para telemóvel e reduz o tempo que não está tendo na telemóvel e redes sociais. Reduz a expectativa na apresenta boa pessoa e passa uma imagem na rede social sobre quem a boa é realmente e o que é que você faz efetivamente. Portanto, tira fotos para boa, guarda as lembranças e aproveita o momento presente. Não que você deve partilhar, mas é que aquilo que deve ser o primeiro pensamento no momento de tirar fotos. Horas que você sente sobrecarregado, seja de informação ou de interações, dá um tempo de redes sociais, também pede ajuda, compartilha preocupações e coisas que podem ser feitas, mas de forma cirúrgica e com pessoas que realmente te importam e não uma tentativa de usar situação para conseguir engajamento e simpatia de pessoas. Mas, de qualquer forma, sempre que você sente uma pessoa dependente de alguma forma ou incomodado por mão de redes sociais, você deve procurar ajuda profissional. Não te aproveita para lembrar, mas você pode colocar questões na página de programa no Facebook. A equipa de programa também com gosto responde e orienta, sempre que for possível. Para terminar a edição de hoje, não te deixo uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, que de uma forma geral tem trabalho de promover um estilo de vida saudável, apostando, entre outros, na prevenções através de campanhas de informação e sensibilização sobre diferentes enfermidades. E hoje a mensagem é sobre epilepsia e mitos sobre epilepsia. Epilepsia
tem tratamento, ok? E tem cura. Indivíduo com epilepsia, pessoas têm medo que tem um atraso mental, que é verdade. Na maior parte das vezes, esta leva a ser normal e o indivíduo com epilepsia, esta consegue ter uma inteligência até por cima da média. Desde o momento que tem esse tratamento em dia, que está fazendo consulta a tempo e hora, e está tomando essa medicação como deve ser, e pode viver só e pode ter uma vida tranquila. E só para dar um exemplo, a mim um exemplo prático, a mim um epilético, hoje em dia meu médico, fatores que proporcionam aquela doença lá. Tem perda de sono, tem estresse, tem exposição a sol e a estimulante tipo álcool e outros tipos de droga. Isso quer dizer que pessoas que têm epilepsia que podem fazer uso nem de álcool e nem de outros tipos de droga, ok? Vivendo saudavelmente, um epilético tem uma vida normal, acima de tudo, e qualquer indivíduo dentro de nosso país. Nosso programa de hoje já está na reta final, mas não fica ligado sempre via Facebook de programa ou até no YouTube. Obrigado pelo tempo que mudando.